Reviravolta com as renovações no Flamengo. Ferche se pronuncia sobre a carta que o capitão do Flamengo, o Gerson, enviou ao Sindicato dos Atletas. Casimiro se pronuncia e o Flamengo segue na rota do volante brasileiro. Tudo isso e muito mais você vai ficar sabendo agora, inclusive sobre a questão do Michael. Quando o Michael retorna? É muito tempo? É pouco tempo? Vou contar para vocês agora tudo o que eu apurei sobre esse caso. Para começo de conversa, quero falar para vocês que os nossos vídeos começarão a sair a partir das 8 da manhã. Como eu gravo o vídeo muito cedo, eu estou tendo um problema de troca de nomes, troca de valores, e como o objetivo do canal é sempre informar vocês da maneira correta, eu vou gravar o vídeo um pouco mais tarde, para eu estar mais lúcido, para eu estar mais acordado, para poder levar para vocês informação com qualidade e certa. Ontem eu troquei o nome do Lohan pelo Wesley muitas vezes, e eu não quero que isso aconteça mais. Portanto, nossos vídeos agora sairão a partir das 8 horas. Fechado? Combinado? Então, beleza. Bom, para começar e a gente não ter mais desvio nenhum de atenção, eu já vou logo falando para vocês sobre a Mais Ágil. A Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. Com a Mais Ágil, você consegue rapidamente aquela grana que você tanto precisa para resolver a sua pendência desse início de ano. Para acionar a Mais Ágil é mega simples. Você pode clicar no link que está na descrição do vídeo, no comentário fixado, ou ligar no 55 992129983. Conversa com um dos atendentes e rapidinho eles vão te ajudar no resgate do seu FGTS. Com a Mais Ágil é assim, é pra bola, é rapidão. A gente anuncia a Mais Ágil porque na Mais Ágil a gente confia. Agora eu peço, como de praxe, para você deixar o seu like, se inscrever no canal, comentar sobre cada tópico que a gente vai abordar e vamos só com informações do Mengão Queridão. O lance das lesões tem sido muito polêmicos, mas eu já falei para vocês o que está verdadeiramente acontecendo no Flamengo. Temos 2 lesões musculares e 2 por impacto, por pancada. Essas 2, Ayrton Lucas e Juninho, já devem ser equalizadas essa semana. O Flamengo retorna hoje às 9h30 aos treinos e, muito provavelmente, de hoje para o fim de semana, Ayrton Lucas e Juninho devem ficar à disposição do técnico Felipe Luiz. Já com relação ao Michael, a lesão dele é realmente grau 2, que não é uma lesão muito preocupante. E ele deve ficar à disposição do Felipe Luiz a partir de 15 dias a contar de hoje. 15 a 20 dias a contar de hoje. Ele e o Alexandro tiveram lesões mais simples. Então, lá para as finais do Campeonato Carioca, o Felipe Luiz já deve ter de volta tanto o Michael quanto o Alexandro. Fechou? Essa é a informação que eu apurei. Lembra que eu falei para vocês que eu queria confirmar para ter certeza do retorno e tal? Pois é. Então, de hoje para frente, contem de 15 a 20 dias e o Michael vai estar de volta. E do dia da lesão do Alexandro, 15, 20 dias e ele estará de volta também. Valeu? Então, o Felipe começa a voltar a ter os seus laterais e os seus jogadores de volta. Ainda mais a lateral esquerda, que está complicado, vinha lesionado. Ayrton, Alexandro, ali a gente precisava mesmo do retorno, mesmo com o Varela jogando muito bem na função de lateral esquerdo, a gente precisava dos nossos laterais à disposição do Felipe Luiz. Bom, ontem eu mostrei para vocês, o Gerson escreveu uma carta pedindo para o Sindicato dos Atletas interferir e apoiá-lo na questão do horário dos jogos. Os jogos às 16 horas no Rio de Janeiro estão sacrificando muito os atletas fisicamente. Para vocês terem uma ideia, ontem eu estava acompanhando essa questão do clima no Rio e eu vi muitos relatos de que a sensação térmica em alguns lugares chegou a 60 graus, em outros lugares chegou a 50 graus, ou seja, imagine essa sensação térmica com você correndo, com você tendo que ficar concentrado, realmente é um pouco desumano. Não deu 2 horas e o pessoal do Sindicato dos Atletas veio a público apoiar a carta do Gerson, dizendo que é totalmente contrário à marcação de jogos às 16 horas. Não passou 2 horas depois disso, e a Ferge se pronunciou dizendo que está em contato com a detentora dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca, a Globo, para modificar esses horários, para que os horários não aconteçam mais dentro dessa faixa onde o calor é exorbitante.
Com isso, a gente deve ter uma remarcação do horário do jogo entre Flamengo e Maricá, que por enquanto está marcado para as 16h30, mas que ao longo do dia de hoje deve sofrer alteração, porque a FERJ se prontificou a ouvir os atletas. E apesar da carta ter sido do Gerson, ele fala em nome de todos os jogadores do Rio de Janeiro. É uma melhoria para todos os jogadores que estão disputando o Carioca. Não interessa se é do Vasco, se é do Fluminense, se é do Bangu, é para todos os jogadores. Então, o Sindicato dos Atletas apoiou a carta do Gerson, a FERJ está negociando e os horários serão alterados. Pelo menos é o que parece. Eu duvido muito que a Globo vai querer ficar contrária a uma decisão que ganhou apoio do sindicato e da própria organizadora do certame. Então fiquem bem atentos com relação ao horário do jogo, porque também mudar de 16h30 para 21h45 é sacanagem, né? Fica ruim pro torcedor. Podia mudar ali para as 19 horas. Não é um horário melhor, pessoal? Coloca aqui, por favor, qual seria o melhor horário para você, torcedor, ir ao Maracanã assistir aos jogos do Flamengo. Porque às 16 horas também é sacrificante para quem está na arquibancada. A sensação térmica fica pior ainda, né? Fechadinho ali, o negócio fica bem mais complexo. Comenta, por favor. Nação, 2 assuntos um pouco espinhosos para a gente tratar aqui. Casemiro e Gerson. Começando pelo Casemiro, que tem contrato com o Manchester United até 2026. Ele deu recentes declarações dizendo que está insatisfeito com a reserva no clube inglês, mas que gostaria de cumprir o seu contrato até o final. O contrato dele vai até meados de 2026. Ele querer cumprir o contrato dele até o final não significa que ele vai fazê-lo no Manchester. Significa mais que ele não abrirá mão de receber os valores que ele recebe. É o maior salário da equipe de Londres, da equipe de Manchester, e ele não vai abrir mão de receber isso. Mas se pintar algum clube com algum projeto interessante por ele, ele pode deixar a equipe de Manchester e vir. Quando eu digo ir vir, pode ser para o Flamengo, pode ser para qualquer outra equipe. O fato é que o Flamengo sondou sim a situação do atleta, mas o Flamengo não vai se movimentar enquanto o atleta não se movimentar favorável a retornar ao Brasil e a jogar no Flamengo. Como é o caso do Jorginho, por exemplo, que de boca já se acertou com o Flamengo faz muito tempo. Só ainda não assinou o pré-contrato com o Flamengo por conta da questão dessa fase importante que o Arsenal está vivendo e como os caras fracassaram na contratação de jogadores nessa janela, para não pesar ainda mais sobre os ombros do Mikel Arteta e sobre os ombros da diretoria do Arsenal, eles pediram para que o Jorginho baixasse essa situação da contratação por parte do Flamengo. Então, Jorginho e o Flamengo estão acertadinhos. Só vai esperar chegar mais próximo do término do contrato para que o famigerado pré-contrato seja assinado e seja divulgado. No Manchester, é preciso haver a vontade do Casemiro em sair e ela tem que se tornar pública para o Flamengo poder tomar alguma atitude. Porque enquanto o Casemiro não se pronunciar, não se colocar à disposição de um empréstimo, o Flamengo não tem o que fazer, né? Não tem com quem negociar e não tem com quem falar. E o Casemiro quer receber integralmente o salário dele, o que dificulta ainda mais para o Flamengo, uma vez que mesmo que o Manchester aceite pagar 90%, os 10% que ficarem sobrando, ainda assim é grande pra caraca e ultrapassaria os limites que o Flamengo pode pagar. Então tem uma série de empecilhos para o Casemiro vir para o Flamengo. Nesse momento, o terceiro alvo do Flamengo para meio de campo está cada vez mais distante. Até porque o Alan vem fazendo partidas melhor uma atrás da outra. O plano para se ter Casemiro dentro do Flamengo ele é tido como uma opção a uma não permanência do Alan. E o Alan vem tendo um crescimento muito grande. Então, o Flamengo pode, em determinado momento, perceber e enxergar que não vale a pena investir um dinheiro muito alto num jogador de 32 anos para fazer a função que um jogador que já está contratado com salário fechadinho no clube está desempenhando com presteza. Aliás, eu aproveito esse momento para perguntar para vocês se vocês estão gostando da participação do Alan nesse ano de 2025. Para mim é um outro jogador.
é comparável com o jogador que eu vi no Fluminense e no Atlético Mineiro. E incomparável com aquele que eu vi no Flamengo. Então, se você tem o Alan voando, se você tem uma renovação em andamento pelo Eric Pulgar, por que trazer um jogador tão caro quanto o Casimiro? Não faz sentido, né, pessoal? Então, essa é a situação do Casimiro com o Flamengo hoje. Nada, não existe nada. Agora, se tem uma situação que eu tenho que explicar muito bem explicado para vocês, que preocupa a diretoria rubro-negra e vai acabar nos preocupando também, é a situação do Gerson, tá? O Gerson tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2027. E o Flamengo já queria renovar com o Gerson desde o ano passado para dar a ele uma valorização pelo desempenho que ele vem tendo. Até porque agora ele é titular da seleção brasileira, capitão do Flamengo, uma performance muito, muito boa, um dos principais jogadores da América do Sul. Então, desde a antiga gestão que eles estão querendo renovar com o Gerson. O problema é que o pai do Gerson colocou o carro na frente do boi. Por quê? Porque aquilo que vinha para ser uma renovação amistosa acabou se tornando uma renovação hostil. O cenário que o pai do Gerson colocou impede que o Flamengo faça uma renovação saudável para o clube. A gente tem sempre que lembrar que o Boto trabalha para o Flamengo, não para o Gerson, nem para os torcedores. Então ele quer fazer a melhor renovação com todos os atletas que seja viável e boa, primeiro para o Flamengo, depois para o atleta. Quando o pai do Gerson coloca que o Zenit veio com uma proposta de 18 milhões e um salário de 3 milhões de reais por mês para o Gerson, quando o pai do Gerson vem e intimida a diretoria rubro-negra com as declarações que ele deu, a diretoria fica numa condição desigual para poder fazer a renovação agora. Porque são muitos os índices que deixam o Flamengo em desvantagem. Se o Flamengo pretendia dar uma renovação de 20% de aumento, com as declarações do pai do Gerson, subentende-se que tem que ser de 100%, de 80%. E aí o Flamengo fica em desvantagem. Então a reviravolta, palavrinha que vocês não gostam muito, né? Mas a reviravolta que pode acontecer é o Flamengo engavetar a renovação do Gerson agora. Deixar a poeira baixar e chamar o Gerson para renovar num outro momento. Porque como o Gerson tem contrato até dezembro de 2027, o Flamengo não precisa ser pressionado a renovar agora. Deixa o pai do Gerson falar à vontade. O Flamengo só vende se quiser vender. Chegou a proposta, o Flamengo não quer vender, o Flamengo recusa. Então não há nenhuma interferência externa que obrigue o Flamengo a renovar com o Gerson agora, depois desse carnaval que o pai dele fez. Só tem um detalhe. A torcida tem que decidir de que lado que ela vai ficar. Se ela vai ficar do lado do atleta e pressionar o clube pela renovação, ou se ela vai ficar do lado do clube e aceitar a pressão do clube em cima do atleta. O clube não vai deixar de renovar com o Gerson para pressioná-lo a aceitar menos. Não. É para ter uma negociação justa entre clube e jogador. O pai do Gerson fez muito mal fazendo o que ele fez. Porque cada acordo que o pai do Gerson firmou não foi com a gestão atual, foi com a gestão anterior. E aí quando ele vai e vocifera e fica brabo do jeito que ele ficou e sai cuspindo cobras e lagartos, ele deixa a situação do filho dele ruim com a atual gestão. E o Boto é um cara que está muito acostumado com esse tipo de estresse. E ele acha que o momento não é a ceder à pressão. O Gerson também é assessorado pelo Carlos Leite. E o Carlos Leite e o pai do Gerson foram chamados ao Ninho do Urubu para uma conversa. E pelo que eu sei, dessa conversa, o que saiu não foi uma promessa de renovação agora, mas foi um pedido, quase uma ordem, para eles abaixarem o tom. Que enquanto tiver gritaria, o Flamengo não vai andar com a renovação. O Flamengo vai andar com a renovação na hora que o Flamengo se sentir confortável para fazê-lo. E tem até 2027. E sabe quem perde com isso? O atleta. Porque se o pai dele, que eu acho que tem que brigar pelos direitos do filho, mas se ele tivesse tomado o caminho certo, que era primeiro conversar com o Boto, o filho dele talvez ganhasse um aumento agora. Graças à gritaria dele, graças
a toda a presepada, ao circo que ele montou, o filho dele pode ter que aguardar mais um pouquinho. O Flamengo ainda não decidiu se vai seguir com a renovação agora ou se vai esperar a poeira baixar. O certo, o que eu posso garantir para vocês é que essa semana não sai renovação. Pelo menos o cenário de agora, enquanto eu estou gravando esse vídeo, é esse. O Flamengo vai observar o comportamento do pai do Gerson e vai fazer meio que um termômetro sobre o comportamento deles para ver se o Flamengo vai poder tocar essa renovação em paz. Enquanto o Boto não se sentir confortável para tocar essa negociação, ela não vai andar. E já era para estar andando. O pai do atleta que arrebentou com tudo. Vocês acham que o Boto está agindo corretamente na condução da renovação? Ou o pai do atleta tomou as medidas erradas, fez o caminho errado, mas ele está certo e tem que ser no tapa mesmo e tem que renovar agora? Coloquem aí nos comentários. Pessoal, essas foram as primeiras notícias do dia. Espero que vocês tenham se informado e divertido. Muito obrigado por tudo. Se inscrevam, recomendem o nosso canal, claro, se vocês puderem. Deixe o like. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.